Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, nossos assessores de imprensa. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem através dos meios de comunicação local. Boa noite a todos profissionais da educação aqui presentes, funcionários estaduais, servidores públicos. Boa noite ao Nilson, colega servidor municipal. Sejam todos bem-vindos e obrigado pela presença. Senhor presidente, quero começar aqui sendo solidário a essa categoria que veio hoje explanar e muito bem aqui na tribuna o porquê da greve, o porquê da paralisação. Quero dizer que sou um servidor, sou totalmente contra a terceirização. Sempre fui contra a terceirização. E acho também, senhor presidente, que agora o nobre Edil, aí, o governador do estado, está brigando para não se cumprir uma lei, porque simplesmente ele está brigando para não se cumprir uma lei, enquanto que os servidores estão simplesmente brigando para se ter a lei cumprida, um direito, inclusive, adquirido. Então vejam a preocupação do governador, aonde que ele justifica que hoje a classe servidor público estaria quase que inviabilizando os gastos, os investimentos no estado. Sabemos sim que tem inchaço na folha, mas não pelo servidor de carreira. Esse inchaço não é do servidor de carreira. Isso nós temos provas, inclusive, no município. Esse inchaço tem no cargo de confiança, no compromisso político que é feito quando o gestor é candidato. E o senhor governador, inclusive, fez uma campanha muito grande em cima da classe servidora. Muito bem, valorizando a classe no seu discurso na campanha, que valorizaria mais os profissionais da educação, mais os servidores públicos, e agora, aonde ele poderia simplesmente estar cumprindo a lei que está aprovada, que é um direito adquirido do servidor, o servidor hoje tem que estar brigando para que o governador cumpra. E é claro, tem lá os seus defensores políticos, que até, inclusive, muito me estranha, o líder do governo é um professor. E hoje é um professor. E hoje defende o governador, inclusive também falando de que a classe servidora estaria hoje inchada, estaria quase que inviabilizando os recursos de investimento no estado. Para nossa surpresa do senhor governador, ele não se preocupa quando está até nos meios de comunicação, se paga 3 milhões para indenizar uma farmácia, um local onde há uma farmácia, onde há uma possível chance de passar o VLT. O governo está lá indenizando um ponto onde funciona uma farmácia, 3 milhões. O governador do estado não está preocupado de gastar mais de 1,5 milhão para sua equipe ir para o Peru. Cadê o recurso? Qual que é o retorno disso para o nosso estado? Talvez ao longo prazo. Mas os profissionais, servidores, estão ali no dia a dia, brigando para que o governador cumpra a lei. O governador não estaria errado em estar fazendo. Então, só para saber que nós temos hoje uma grande deficiência como servidor nessa questão, os colegas servidores, porque o terceirizado, ele serve de manobra política. O governador, o prefeito, quem for, ele consegue fazer manobras políticas em cima do terceirizado. Quanto que em cima do servidor, muitas vezes ele não consegue. Porque o servidor é um profissional que prestou um concurso para estar lá.
Ele não está pedindo favor. Ele se preparou, ele investiu na sua carreira para realmente ir lá prestar o concurso e passar. Então, ele tem que ser sim valorizado e é um direito do servidor, inclusive direito adquirido. Senhor presidente, também quero falar aqui sobre que cobre aí do executivo, talvez através da Secretaria de Infraestrutura, uma grande cobrança. Estive no Distrito Marechal Rondon na quinta-feira, me cobraram muito quanto um mutirão de limpeza que teria que ser feito lá urgente, tanto de poda quanto a retirada, fazer uma limpeza no distrito. Hoje já por vários meses, inclusive esse ano, não se fez lá um mutirão geral de limpeza. E hoje, além daqueles moradores estar lá afogando na poeira, que começou agora, felizmente começou o caminhão a molhar, estão lá, inclusive, com lixos, entulho, esparramado em todo o distrito, e não é nada feito. As árvores estão precisando de poda e simplesmente o executivo abandonou aquele distrito. Então, para que a secretária aí de infraestrutura faça uma programação urgente, mas que se faça lá um mutirão de limpeza, faça lá uma programação de poda naquelas árvores. Também, senhor presidente, gostaria de falar sobre as obras da Palmeira, do Jardim das Palmeiras. Conversei com vários moradores que estão inclusive cobrando quanto às molhação de ruas nas ruas não pavimentadas. Nós temos algumas ruas, é claro, que está se mexendo para se fazer a pavimentação, mas temos lá várias ruas que não está trabalhando em infraestrutura e não está se molhando. Então está se utilizando das obras, do canteiro de obras, e está deixando de atender aquela população nas ruas não pavimentadas com a molhação de rua. Então também, para que a secretária de infraestrutura se programe aí, faça uma programação, mas que continue dando assistência lá naquele bairro, também fazendo a molhação de rua. E também, senhor presidente, não está se cumprindo o que foi prometido aqui nessa casa, quando convocada a secretária de infraestrutura, com o engenheiro fiscal da obra. Estive lá por várias vezes, inclusive acompanhando as duas obras em andamento, os dois canteiros de obra em andamento, e não encontrei o diário de obras. E nenhuma vez consegui assinar o livro do diário de obras, da presença nossa lá no acompanhamento daquelas obras. E também, nenhuma vez, senhor presidente, encontrei o fiscal da obra responsável por parte do executivo, por parte da prefeitura. Encontrei sim o fiscal da empresa, mas o fiscal do contrato, que deveria estar lá por parte do executivo, também em nenhuma visita consegui encontrar esse engenheiro, esse fiscal lá. E aí foi prometido aqui de que estaria acompanhando todos os dias aquela obra, mas infelizmente não é o que vem acontecendo, e isso nos preocupa. Por quê? Porque é justamente o fiscal do contrato, o fiscal que acompanha a execução daquela obra, é que nós temos que fazer o questionamento quando há alguma dúvida na obra executada. Nós temos lá o fiscal que é da empresa, mas nós temos que questionar sim o fiscal do executivo, o fiscal da prefeitura, que deveria estar acompanhando a execução daquelas obras. Também, senhor presidente, temos que chamar aqui a secretária de infraestrutura, convocá-la, ou o representante executivo, para que nos passe aí a programação de pavimentação nos outros locais não pavimentados. Exemplo, o Jardim Olenca, Jardim Alvorada, porque são pavimentações, são asfalto comunitário, e que as pessoas já fizeram adesão, e no Olenca nem sequer deu início na parte já pavimentada dos meio-fio, que também foi uma promessa feita aqui nessa casa, e que até agora não se deu início de se fazer o meio-fio no Olenca, muito menos de se fazer a pavimentação, tanto no Olenca quanto no Alvorada. Nós precisamos, essa casa precisa saber
qual é a programação e quando dará início, então. Por quê? Porque o contribuinte nos cobra e quer saber uma data e nós até hoje não temos para estar informando, e se passarmos, vamos estar mentindo, porque hoje não se cumpre nada o que vem aqui nessa casa, se combina e não é cumprido. E nós aqui é que passamos por estar enrolando a nossa população. Então, senhor presidente, que nós, se possível for, que a Vossa Excelência faça uma convocação novamente à Secretaria de Infraestrutura com sua equipe, para nós ter aí o conhecimento dessa programação e que nós possamos parar de enrolar essa população que já fez adesão lá no Jardim Olenca e estão aguardando a pavimentação. Por quê? Porque senão, senhor presidente, daqui a pouco o nobre, excelentíssimo prefeito vai fazer o que ele fez no sábado. Usado uma emissora para estar comprovando a sua incompetência. Por quê? Porque o que se discute nessa casa não é cumprido. A prova disso é que o que se discutiu para se fazer a pavimentação do polo empresarial não foi cumprido. E aí, quando o nobre é questionado por um contribuinte, o porquê não se fez a pavimentação na Martim Lutero, o contribuinte fez o questionamento, senhor presidente, da Martim Lutero. E o prefeito, nobre prefeito, atualizado como sempre, falou da Amapá. Inclusive, usando que essa casa não estava permitindo que ele fizesse a pavimentação. Aonde é uma grande mentira. Porque justamente por ele não se cumprir o que se discutiu nessa casa, é que não saiu a pavimentação até agora do Primavera, do polo empresarial, aonde os empresários foram enrolados por várias vezes, inclusive reunindo aqui nessa casa, enrolado pelo executivo com mentiras. E aí o senhor prefeito vai se utilizar de uma emissora para tentar jogar a sua irresponsabilidade em cima da Câmara, de que a Câmara era responsável de não estar acontecendo a pavimentação no Primavera. Senhor prefeito, o senhor se prepare ao menos para ir numa emissora, ou tenha o conhecimento do que o senhor vai falar numa emissora, para não ir até na emissora mentir para a população. E assuma a sua incompetência de que o senhor não está cumprindo com o que se discute nessa casa. Que a partir que se fosse cumprido o que se discutiu nessa casa, com certeza, o polo hoje já estaria lá, com certeza, pavimentado. Inclusive, retirou o recurso que estava destinado para se fazer a segunda mão da Getúlio Vargas, que complementaria Getúlio Vargas ligando Boa Esperança até a Marechal Rondon, e jogou nas Palmeiras, da noite para o dia. Esse recurso foi promessa sua, senhor prefeito, de que estaria sido jogado ali no Primavera para estar completando então a pavimentação justamente da Martim Lutero e da Getúlio Vargas, ligando do Boa Esperança até a Marechal Rondon. E agora a Vossa Excelência mesmo vai se contradizer, dizer ainda querer jogar a sua irresponsabilidade para cima dessa casa, dizendo que aos vereadores que aí são responsáveis da sua incompetência e não está fazendo a pavimentação ali no Primavera, ali no polo empresarial. Também, senhor presidente, cobrei junto à empresa responsável pela varreção de rua, porque o centro da cidade se varria todos os dias e hoje se varre uma ou duas vezes na semana. Aí o empresário me respondeu, por quê? O senhor tem mais 2 minutos. Aumentou-se as áreas a ser varrida, aumentou-se as ruas a ser varrida e diminuiu a metragem para a empresa cumprir. Aumentou-se, vai se atender a cidade toda, vejam bem, vai se atender a cidade toda nas principais ruas pavimentadas e diminuiu, senhor presidente, a metragem para a empresa executar. É óbvio que aí, quem que vai pagar com isso? Já está pagando. A população. Vai tirar o trabalho que estava sendo feito, vai jogar para outro local. Isso
é simplesmente enganar a população, maquiar o trabalho. Isso acaba, inclusive, até comprometendo a empresa, perde a qualidade de trabalho. Porque a empresa prestava um serviço no centro da cidade, centro Nossa Aparecida, todos os dias. Agora vai se passar uma vez ou duas. E aí, é claro, vai distribuir essa metragem nas outras ruas pavimentadas. Mas que com certeza não vai atender, senhor presidente, a demanda. Quando vai ser varrida, quando chegar na próxima vez a ser varrida, com certeza estará da mesma forma, porque não vai conseguir fazer com que as ruas permaneçam limpas. Não terá o tempo suficiente para que as ruas permaneçam limpas. Então, senhor presidente, nós precisamos também discutir essa programação de como vai se seguir fazendo aí essa programação de varreção. Não podemos hoje nem responsabilizar a empresa não, porque a empresa está cumprindo o seu contrato, mas simplesmente se diminuiu a metragem que ela tem para fazer, para limpar de rua. Senhor presidente, gostaria que o senhor... O senhor tem mais 2 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Então a empresa tem menos metragem a cumprir o seu trabalho. Então precisamos discutir novamente isso aqui nessa casa. Também, senhor presidente, gostaria de cobrar que fizesse aí uma programação, que seguisse a equipe que está fazendo o preventivo nas estradas vicinais. Se parou-se, mobilizou, parou os caminhões, não se sabe onde estão, um caminhão tira galho, um caminhão entrega uma carga de adubo, um caminhão tira... E parou-se, então não tem uma programação de trabalho, senhor presidente. E a equipe que atende as estradas vicinais está perdendo hoje, esse trabalho está se perdendo umidade. As últimas umidades das últimas chuvas, precisa-se dessa umidade para se fazer um trabalho de qualidade, um trabalho de levantamento de estrada e também de cascalhamento. Porque nós não podemos deixar de atender as estradas vicinais. E a prefeitura tem equipamento suficiente para se fazer 2 equipes e permanecer uma equipe atendendo, é claro, o preventivo das estradas vicinais, para que no período chuvoso, novamente, não cause aí transtornos e aí sim é só o apaga-fogo. Por quê? Porque na chuva não pode se fazer nada. Então, senhor presidente, nós precisamos cobrar também essa programação para que a Secretaria de Infraestrutura faça essa programação também para atender as estradas vicinais. No mais, boa noite a todos e obrigado pela presença.